Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel, Reino do Norte, se separou de Judá, mas nunca mais teve qualquer autoridade respeitada. Vamos procurar entender isto. O Jeroboão era um jovem promissor, era submisso, obediente, trabalhador e servia a Salomão. Mas acontece que Salomão se desviou, o reino começou a se desfazer moralmente e espiritualmente. No fim do reinado, Salomão já estava adorando ídolos. Não sabemos se ele era sincero naquilo, mas ele ia na casa dos ídolos e se prostrava em atendimento às mulheres, e Deus considerava isto idolatria. É assim que a Bíblia nos descreve. Por isso Deus disse: eu vou dividir esse reino. A autoridade que Salomão teve, não só dada por Deus, mas ele tomou para si mais autoridade ainda do que Deus tinha dado. Isso aí exacerbou de uma tal maneira, cresceu essa autoridade, que qualquer pessoa que pegar este reino com este tamanho de autoridade não vai ter condições. Não vai ter condições de governar. O melhor deles, o Salomão, que foi preparado pelo Senhor, não conseguiu. Se o reino fosse humilde, podia ser que o Salomão continuasse e fosse um bom governante até o fim. Entenda isso, nenhuma igreja pode ser grande demais sem que o pastor, o líder, se envaideça. Ele vai se endeusar, aceitar a glória de homens. Nada aqui é para ser grande demais em nós. Nós somos servos, o servo não pode ser grande, só Jesus. Mas quando constrói um grande templo, faz um grande ajuntamento, constrói uma grande empresa religiosa, manipula mundos de dinheiro, alguém humano tem equilíbrio, modéstia, humildade, contentamento para administrar um patrimônio desses, um gigante religioso? E quem pertence a um gigante religioso sabe como é a vida espiritual ali. A vida espiritual é fraquíssima. É uma igreja cheia de gente vazia, é muita gente mamando gotinhas de leite lá daquelas pregações que tem mais de vaidade soberba da liderança do que propriamente de Bíblia. A pessoa não será alimentada. Quem é membro de uma igreja gigantesca dessa, uma mega igreja, eu fico com pena. Tem grande chance de não conseguir ser salva uma pessoa dessas, apesar do que a igreja promete. Claro, tem que prometer maravilhas a quem assiste. Isso é o que aconteceu com Salomão, gigantismo, e acabou definhando e se perdendo tudo aquilo. Deus dirigiu a divisão para tentar salvar alguma coisa, que era Judá. Mas Deus não assinou a atitude do Jeroboão, nem dos líderes que seguiram Jeroboão. Como anteriormente Deus não tinha assinado a revolta de Absalão. Davi deu motivo, mas Deus não assinou, não assinaria a revolta. Deus não assina a revolta. Quando se despreza a autoridade, Deus não está com isso. Qualquer divisão causada vai trazer perda de autoridade. O Roboão, filho de Salomão, era um despreparado. No entanto, Deus não assinou a revolta do Jeroboão contra ele. Deus profetizou através do profeta Aías que aquilo aconteceria, mas Deus não assinou. Tanto é que o Jeroboão foi punido por Deus. No capítulo 16 de 1 Reis, há uma sequência muito triste de golpes. Cada rei descendente de Jeroboão era pior do que o outro. E por fim Deus levantou Baasa, que destruiu
destruiu a dinastia do Jeroboão, mas depois a dele também foi destruída, e um foi dando golpe em cima do outro, e saíram reis, vários reis ali, Baasa, Elá e o Zinri, saiu cada um destruindo o que o outro tinha feito. Por fim, Onri se levantou, Tibni foi morto. É uma sequência de golpes que Deus não assinou. Nenhum deles teve autoridade reconhecida, nenhum deles se equilibrou espiritualmente. Foi só de mal a pior até Deus acabar com aquele reino. Entenda, por pior que seja o seu pastor ou seu líder, Deus não assina uma atitude sua de revolta contra a autoridade constituída. Deus unge pessoas como Saul e ele vai cobrar, mas o Davi nunca levantou a mão contra o Saul. Deus não apoiaria Davi se ele se revoltasse contra Saul. Entenda isto, o caminho de Davi é o que os outros seguiram é outro totalmente diferente. Em nossos dias, claro que há soberbas e vaidades e erros e pecados na liderança, mas Deus nunca assina a revolta, a rebeldia, a divisão. Isto não tem o apoio de Deus. Entenda isto, reconheça a autoridade. Se você não pode ficar com essa autoridade, saia, é melhor sair mesmo, ir para outro lugar, mas não se levante contra qualquer autoridade constituída, seja no mundo ou na igreja. Entenda.